Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Hoje temos uma convidada especial, Edneia, professora de Ciências, Biologia aqui no Se Liga. Bom dia, Edneia. Bom dia, Ziza. Olá, aluno. Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite, Ziza. A gente tem uma aula muito especial para vocês hoje. Fica ligadinho aí. Sempre um prazer fazer trabalho com você. Claro. E conosco também teremos o intérprete de Libras, Gilbert Santos. Olá, Gilbert. Muito bem. Bom, esta aula é para você, estudante do primeiro ano, que é o tema Consciência Socioambiental. Como já adiantamos, hoje teremos a professora de Biologia, Edneia Alves, e vamos falar sobre o nosso cronograma deste bimestre. Já começamos uma sequência falando sobre meio ambiente e sustentabilidade, entender o desenvolvimento sustentável, e hoje nós vamos trazer você para mais próximo desse tema, pois vamos falar sobre a consciência socioambiental. E na próxima aula vamos falar sobre os desafios sociais pela sustentabilidade. é muito importante a gente ligar, né, o meio social com o natural, para que eles consigam entender que nós fazemos parte disso. Com certeza. Essa aula está baseada na seguinte habilidade: analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas, de indivíduos, né, que em sociedade nós também temos essa responsabilidade coletiva, discutindo as origens dessas práticas e selecionar aquelas que respeitem e promovam a consciência e ética socioambiental e o consumo responsável. Falo de indivíduos, mas estamos também falando dessa responsabilidade política e das empresas também. Do meio privado, né? Isso. Bom, nós vamos então nessa aula desenvolver um novo olhar para a consciência socioambiental, como a Ziza falou no início, levando em consideração os aspectos locais, regionais e globais e como esses aspectos influenciam direto ou indiretamente nas questões socioambientais. Até mesmo que estamos fazendo recortes de escalas, né, professora? Exatamente. Vamos também propor o conhecimento de valores e discursos presentes na mídia diante de fenômenos ambientais contemporâneos. Vários fenômenos têm acontecido nos últimos anos, né? Então a gente trouxe para vocês um estudo de caso para a gente entender um pouco mais como esses fenômenos são afetados e afetam a nossa vida diariamente. Bom, aí esse título é bom, né, Edneia? O que a gente pode dizer sobre esse sentimento de nós somos natureza? do ponto de vista biológico, né? Gente, nós somos natureza, a gente pertence a isso aqui. Nós não somos superiores. Lembrando que nós somos animais. Então, nosso corpo é formado de matéria orgânica, né? Nós temos carbono formando o nosso organismo. Então, quando a gente fala nós somos a natureza, essa frase tem um impacto muito grande, porque o ser humano ele tem mania de achar que ele é superior ao meio, né? Mas não, nós estamos inseridos no meio ambiente. E quando eu digo meio ambiente, não é só relacionado à natureza, à planta, à árvore, não. A gente está relacionando tudo, todo o meio, incluindo, né, a parte geológica, incluindo a parte natural, a parte da fauna, da flora, e nós estamos incluídos nesse meio, né, da forma biológica e também social, né, Ziza? Nós somos seres muito sensíveis, que precisam de quantidade de oxigênio, a disponibilidade de circulação de ar, de água, né? A hidrosfera em equilíbrio é importante para nós. Esse processo de fotossíntese que tem que ser garantido tanto pelas florestas, pelas algas. Então, de maneira geral, quando a gente estiver vivendo e pensando a responsabilidade socioambiental, é pensar que tem consequência para nós e uma camada desse planeta que é a biosfera e que não tem voz na mídia. Nós somos a voz deles também. Exatamente, essa camada extremamente importante que é onde abriga toda a vida, né? Tudo aquilo que é vivo está nessa camada da biosfera, com certeza. Bom,
E com relação aos bens naturais? O que é bem natural, né? Vamos tentar esclarecer aí o que seria um bem natural. O bem natural é tudo que nós estamos dizendo com relação a esses ecossistemas, mas a sociedade, de maneira geral, ela tende a chamar isso de recurso. Mas quando a gente chama, por exemplo, a água, que é um bem natural essencial, né? Tantos mecanismos que a água faz, tudo na vida. Faz parte de 90%, 80% do nosso corpo. Pois é. E a gente coloca a palavra recurso muitas vezes no nosso discurso na mídia. E não é a mesma coisa, né? Não, a palavra recurso tem que ser usada com muito cuidado, pois ela, quem vai dizer que deve ser precificado, ela pode ter propriedade para algo ou alguém, e isso tem consequências sérias para a gente. Então, quando eu falo de recurso, eu estou falando de algo que é precificado. E quando eu falo de um bem, é um bem natural, né, na qual a gente não consegue precificar. É um bem que, de acordo com a Constituição, né, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, né, de forma equilibrada. Então, seria esse os bens naturais. Muito bem. Vamos dar continuidade. Agora sim. Vamos trazer algo muito recente, né? As chuvas que aconteceram no litoral de São Paulo, né, que causaram destruição e deixaram dezenas de mortos. Muito recente esse acontecimento, esse fenômeno, muito triste também, né? A gente lamenta todas as perdas. Infelizmente, a gente pode dizer que não foi o primeiro, né? Já tivemos outros em diferentes regiões do país. Eu falo que assim, o Brasil ele tá livre de abalos sísmicos, mas vulcanismos. Mas em compensação a gente tem outros fenômenos que têm ocorrido aqui, que principalmente por causa da questão social, a gente tem um peso muito grande. Peso muito grande, né, Ziza? Então, trouxemos esse exemplo aqui, vamos discutir um pouco mais essa questão dos temporais no litoral de São Paulo, como que isso vem afetando a comunidade e afeta o Brasil num todo. Para vocês verem a proporção desse fenômeno, né? Aconteceu em fevereiro de 2023, causaram alagamentos, deslizamentos, soterramento de casas, afetaram o abastecimento de água, levaram à interdição de rodovias e estradas, deixando os moradores isolados. Pelo menos 228 pessoas ficaram desabrigadas, 338 foram evacuadas do litoral e mais de 40 desaparecidos e que, querendo ou não, chegaram a óbito. E aqui a gente destaca que, principalmente, essas pessoas que ficaram desabrigadas são pessoas que não têm condição financeira de ter uma segunda casa, alguém que possa ampará-los, né? Então o poder público ele tem que ter essa estrutura para receber essas pessoas. Com certeza. Bom, para a gente discutir um pouco mais esse fenômeno que aconteceu em São Paulo, a gente trouxe dois pontos de vista principais, que é a questão ambiental e a questão social. Quando a gente fala na questão ambiental, né, nós sabemos que o Brasil é um país majoritariamente tropical. Então, nós vamos ter chuvas mais intensas, tem regiões com mais seca, outras regiões mais úmidas, com chuvas que são chuvas de verão, geralmente são chuvas caracterizadas por uma quantidade, né, de uma precipitação maior. São mais concentradas durante o verão, então por isso que elas ocorrem principalmente entre dezembro e fevereiro. Esses fenômenos costumam acontecer e, infelizmente, períodos de férias, né? Férias escolares, férias de nós professores, que muitas essas pessoas viajam, como aconteceu para o litoral, no litoral de São Paulo. Então, as chuvas são mais concentradas no verão. E com isso, gente, nós vamos ter também os solos mais saturados, né? Esses solos, eles estão sobre rochas cristalinas. O que isso quer dizer? Quando a gente trabalha a questão de impactos dentro das ciências, da biologia, da geografia, a gente tem que levar em consideração a questão do solo, porque quando o solo encharca, e principalmente quando esse solo está sobre rochas, ele tende, né, quando ele
ele fica saturado. Né? A água, ela não tem mais como ser absorvida pelas porosidades do solo. Né? Não tem para onde ir, porque embaixo é rocha e dependendo da porosidade da rocha, não vai passar, ela não vai infiltrar dentro para os lençóis freáticos. Mas, por causa disso, o solo tende a descer. Isso aconteceu na minha terra. Na minha terra não, porque eu sou daqui, mas na minha família, o solo desceu. É um solo rochoso, literalmente ele desceu, ficou rasgos e mais rasgos. Graças a Deus... Qual cidade que é? Chama Sericita. Na região, é uma região com muitas montanhas, né? Com muitas elevações. É verdade. Obrigada. E morros o solo íngremes. Ficou... Sim, muitos morros. O solo ficou muito encharcado por causa da quantidade de chuvas ano passado. E desceu terra, lavoura, com café, plantação, árvores, grandes árvores desceram. Então hoje você chega na região e olha, você vê os rasgos, como a gente pode ver, por exemplo, lá em São Paulo, que ficou aqueles rasgos. Os processos erosivos de vossorocas, de ravinas, né? Exatamente. E que ao atingir o lençol freático, a vossoroca, ela é muito mais difícil de você reverter, porque a água ela vai escavando cada vez mais, né? E outra questão também é que a gente está no finalzinho do período da laninha, né, Edneia? Isso. E ainda tem um fator global, né, que você pode falar mais também. Da questão da mudança climática, né, gente? A gente não vai culpar esses fenômenos diretamente ou somente pelas mudanças climáticas. Do aquecimento global. Nós não podemos esquecer a participação social nisso, que a gente vai falar já já, mas vamos pensar, enquanto o aquecimento global, essas mudanças climáticas, elas vêm trazendo mudanças em todo o planeta. Então, são derretimentos de geleiras, aumento do nível do mar, concentrações de chuvas, aparecimento de tornados em regiões que não eram comuns. Então, as chuvas ficam muito mais intensas por causa desse desequilíbrio no sistema atmosférico global. O ciclo da água, ele muda completamente durante a mudança climática, né? E a elevação da temperatura vai afetar esse ciclo da água, afetando diretamente a quantidade e como essas chuvas caem aqui no país. Muito bem. Mas, como a gente falou, a gente não pode esquecer da questão social, que é extremamente importante nesses casos também, né, Ziza? É sim, e quando a gente fala social, a gente também pode colocar a responsabilidade da sociedade, do ser humano, que é o fator antrópico. Fator antrópico, então, ação do homem alterando as condições das paisagens, né? Questões ambientais. Sim. Então, pensando a região de São Paulo, onde foi afetado pelas grandes chuvas. Por pressão imobiliária, a mão de obra menos qualificada mora em regiões mais íngremes, em áreas de risco onde ninguém deveria morar. Já que o litoral é muito mais disputado pelo interesse das imobiliárias, pela casa de veraneio, né, de paulistas principalmente, que vêm da capital de São Paulo, que são paisagens maravilhosas, mas são casas que não são frequentadas o ano todo, né? E sem contar, né, que são pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior. Essas pessoas vão ter condições de manter as suas casas, mansões ali na região litoral, empurrando literalmente os trabalhadores, as pessoas que geralmente trabalham na praia, nos quiosques, né, nos hotéis, diaristas e etc., vão empurrando essas pessoas para as regiões mais periféricas. Que é o que a gente vai chamar de segregação espacial, né? E que como eles não têm tantas condições financeiras, eles não têm como ter uma moradia tão estruturada. São moradias improvisadas. E ainda tem um fator político que, seja prefeitura, seja governo, seja poder federal, né, para estruturar essa defesa civil, faltam políticas públicas de moradias populares para proteger essas pessoas e informar: aqui não pode ter moradia, é uma paisagem muito bonita, é interessante, é próximo do seu trabalho, ok, mas não é. Aqui adequado. Tem que ser preservado, é área de risco. E você está em risco, sua família está em risco. E uma questão também com relação a isso é a pressão imobiliária também sobrepõe a defesa dos ambientalistas que falam sobre essa segregação espacial, sobre a dificuldade de criar moradias populares próximas do litoral.
mas existem realmente uma segregação de status dessas classes sociais mais elevadas e que não querem essas pessoas mais pobres morando próximo delas. Ô, Ziza, só para a gente fechar essa parte do social, só para a gente levantar a importância das políticas públicas voltadas para essas questões, porque, pessoal, é muito mais caro remediar a situação do que prevenir. Então, nós temos que pensar em constituir uma legislação e ter governantes que pensem na questão socioambiental e que não simplesmente traga como remédio, né? Então, o gasto que o governo tem ao reconstruir essas áreas é muito maior do que o gasto de planejamento. E a questão de que você é responsável por isso também. Sim, com Acompanhe certeza. Qual é a postura com relação ao meio ambiente em defesa do aspecto social, do aspecto da preservação das áreas que devem ser protegidas, né? Com certeza. Eu falo que... E que vai ao encontro dessa atividade que a gente tem para agora. Né? Que a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, a importância dele. Então, vamos lá. Assinale a opção que corresponde ao desenvolvimento sustentável. Letra A. Vamos discutir isso aqui, né, Elisa? Desenvolver economicamente, utilizando o máximo de recursos possíveis para evitar desperdício. Máximo de recursos? Máximo de recursos, a gente já até assusta, né, né, Ziza? Máximo de recursos? Não. De jeito nenhum, né? Letra B. Desenvolver socialmente mais do que economicamente, de modo a garantir a preservação ambiental. Essa balança, a conta não fecha, né? A conta não fecha. A gente precisa do equilíbrio. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, sempre pensa em equilíbrio. A gente não está pensando em diminuir a economia para aumentar a questão ambiental. Letra C, significa a ocupação do espaço de modo consciente que deixe a natureza intacta. A gente precisa de minério, a gente precisa ocupar os espaços, a gente está transformando o espaço, não dá para deixar intacto. É uma ilusão. A gente utiliza, como eu disse, nós somos partes do meio, né, da natureza. Letra D, desenvolver social, econômico e ambientalmente de modo a atender às demandas do presente de acordo com a demanda da sociedade. Quase, tava bonito, né, Edilene? Um distrator bom. Começou muito bem, mas o finalzinho ali deu uma escorregada. Letra E, desenvolver em busca de equilíbrio com os recursos e demandas sociais e econômicas da sociedade sem comprometer as gerações futuras. Falou, né, geração futura. Quando a gente fala em geração futura, desenvolvimento sustentável. Então, a gente utiliza os recursos hoje com equilíbrio econômico, mas garantindo isso para gerações futuras. Certinho? Muito bem, letra E. Letra E. E aqui nós temos o esquema que nós vimos na última aula, que é esse conjunto numérico que a gente vê o aspecto ambiental, social e econômico e o desenvolvimento sustentável ao centro e que é o que a gente deve tentar alcançar. Como o peso da dimensão econômica é muito mais alto, ele puxa muito mais a fatia, então a gente tem que fortalecer a dimensão ambiental e social com certeza. É uma tríade, né? É. Com certeza. Bom, vamos dar continuidade continuidade então. Algumas questões para a gente pensar com relação à mídia, né? A gente tem que pensar em nível de escalas do que é a responsabilidade. É importante fechar a torneira quando a gente vai escovando o dente? Sim. Diminuir o tempo de banho? Sim. Mas economizar a água é suficiente? E a energia, a gente economizar em casa é suficiente? Não. A gente tem que renovar a nossa forma de pensar, as nossas matrizes energéticas, buscar fontes que não sejam de combustíveis fósseis. E ter investimento para isso, né? Investir em energias renováveis. Tecnologias de lâmpadas que consumam menos energia. Exatamente. Reciclar, né? Essa palavra é boa. Reciclar é suficiente? Pois é, a gente pode separar o lixo orgânico, a gente deve, né? E na nossa escola, por exemplo, pode ter as lixeiras com cores diferentes, mas e se esse sistema não fecha? E se quando acaba, a pessoa da limpeza leva para a rua, junta todas as sacolas e vai tudo para o mesmo lixo?
Então não está mais fazendo sentido. adiantando. A gente tem que conhecer para onde vai a nossa coleta seletiva, fazer parcerias com os coletores de latinhas, de papel, fazer parceria com as cooperativas. Empresas podem ganhar dinheiro com alumínio das latinhas, com reaproveitamento do lixo orgânico e produzir energia. Com certeza, né? Bom, E por último, a questão de produzir mais alimentos não é uma questão de acabar com a fome, é uma questão de produzir mais para dar mais lucratividade. A gente tem que diminuir o desperdício dos alimentos. ótimo. Bom, a gente vai parar por aqui, né? Porque nosso tempo finalizou. Fica aí para vocês mais algumas questões para vocês pensarem, as nossas referências, né, Ziza? E também esse slide pode ser consultado no nosso site, né? Se liga na educação. E essas são as nossas referências. Ok. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.